Então a primeira coisa que eu vou falar, o que muita gente pergunta, né? É o que que é? O que que é as opções binárias? O que que é isso afinal? Então vamos lá, ó, se você digitar no Google aí o que que é opções binárias, vai ter uma definição do Wikipedia que é assim, ó. Opções binárias são operações baseadas na subida ou descida dos preços dentro de um período de tempo, determinado por cada negociador. Pode ser uma operação em ações internacionais, em pares de moedas, em índices bolsistas, em commodities, etc. Simplesmente opera-se em dois sentidos, para cima ou para baixo. Bom, então o que quer dizer com isso? Vamos lá. Ó. Aqui vocês podem ver um gráfico, tá, como se fosse um print da tela da IK Option, né? Quando você abre ela para operar. O que está mostrando esse gráfico aqui? Ó? O que estava dizendo lá antes? A operação binária, né? Ela é baseada em subida ou descida de preços. O que vocês conseguem ver nesse gráfico aqui? Ó? Vocês não conseguem ver que o preço sobe, desce. E o que é isso que está subindo e descendo? Cada negocinho desse aqui, ó, cada negocinho desse verde ou vermelho aqui, a gente dá o nome de vela. Então as velas elas sobem e descem, formando o gráfico geral, né? Às vezes ela faz o movimento de subir e às vezes ela faz o movimento de descer. As velas aqui, para ficar mais didático, a gente deu a cor de verde para as velas que estão subindo e vermelho para as velas que estão descendo, certo? Mas as cores não importam, você pode colocar da cor que quiser. É para ficar mais fácil para entender. Então vamos lá. Ó. Aqui, além das velas, você pode ver que tem um tempo, certo? Igual fala na definição. O que ela fala? Que é a subida ou descida de preço dentro de um período de tempo determinado por cada negociador. Então, cada pessoa que abrir a IK Option para operar, ela vai escolher um tempo que ela quer operar. Geralmente é em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, enfim. Tem vários tempos e você escolhe o que for melhor para você. Eu particularmente gosto de operar em tempos mais rápidos, mais curtos, né? De 1 minuto. Aqui a gente pode ver também, ó, que pode ser uma operação em ações internacionais, em pares de moedas, em índices bolsistas, em commodities e etc. Aqui, neste caso aqui do exemplo, a pessoa está operando em euro-USD, que é o par de moeda que ele escolheu para fazer as operações. Ó, simplesmente opera-se em dois sentidos, para cima ou para baixo. O que quer dizer com isso? Vocês conseguem ver nesse botão verde aqui, está escrito acima e o botão vermelho está abaixo, certo? Então vocês lembram lá que ele falou que primeiro tem que escolher um período de tempo? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Essas velas aqui foram as velas que já se passaram. Essa vela é a vela atual. Se a partir dessa vela, com o tempo que ele escolheu, ela for para cima e ele apertar o botão para cima, caso essa vela for para cima depois do período de tempo que ele escolheu, ele vai ganhar a operação, certo? Caso ela vá para baixo, ele perde. E talvez ficou confuso para vocês entenderem agora, mas depois eu vou mostrar na prática e vai ficar mais fácil, beleza? Então o que é uma vela? Ó? Isso aqui é uma representação das velas, né? Uma vela de alta e uma vela de baixa. A vela de alta aqui a gente representou na cor verde. E para vocês entenderem o que é um corpo, o que é um pavio, eu coloquei essa figura aqui que é mais ou menos assim. Ó. Quando uma vela de alta nasce, ela nasce no seu preço de abertura, certo? Geralmente ela vai nascer aqui embaixo. E com o decorrer do tempo, ela vai subindo, descendo. Às vezes ela vai lá em cima, às vezes ela volta e ela toca lá embaixo de novo. Depois ela sobe e em determinado momento ela fecha. Quando ela fecha, ela pula para a próxima vela. Só que ela deixa na vela passada as informações da vela. Quais são as informações que a gente vê? A gente vê o preço mínimo, que são os pavios, ou sombra, que também as pessoas chamam por esse nome. Os pavios nada mais são que as regiões máximas e as regiões mínimas que a vela atingiu, além do preço de abertura e do fechamento, certo? E aqui essa região verde aqui a gente chama de corpo. É o corpo da vela. É a região de preço de abertura e de fechamento mesmo, né? Nesse caso aqui ela abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima, só que ela atingiu esse máximo e atingiu esse preço mínimo. E a mesma coisa na vela de queda, né? Ela vai fazer a mesma coisa com a diferença que ela, ao invés de começar embaixo, ela vai começar em cima. Ela começa aqui em cima, às vezes sobe um pouquinho, fica verde, depois volta a ficar vermelha, desce lá embaixo e aí fecha aqui em cima. E aí ela deixou os pavis também, certo? Bom, aqui nesse gráfico vocês conseguem ver, ó, certinho, algumas velas aqui, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, essa vela verde aqui, ó, ela começou aqui, ela abriu aqui, ó.
Aí ela subiu, subiu, desceu, subiu, desceu. Aí ela foi lá em cima, voltou, desceu até aqui, ó. Ela ultrapassou a zona de abertura dela e deixou esse pavio, porque ela voltou e fechou lá em cima. Ela não deixou pavio em cima porque ela foi até esse preço máximo, certo? Se ela tivesse subido mais um pouquinho e voltado, aí teria deixado o pavio. Mas como ela subiu e já fechou o preço lá em cima mesmo na máxima, ela não deixou pavio. Diferente desse próximo aqui, ó, que é o pavio vermelho de queda, né? Ele abriu aqui, subiu lá em cima e voltou, desceu muito e fechou aqui no meio. Isso aqui é um pavio de indecisão. Não está sabendo se vai subir ou se vai descer, entendeu? Mas isso vocês aprendem mais para o futuro. Vamos falar das coisas básicas por agora. E aí nesse gráfico aqui vocês conseguem ver, ó, que várias velas estão deixando os pavios, né? Você consegue ver algumas velas de queda, algumas velas de alta. E o gráfico em geral é formado por essas velas, certo? E cada vela tem o seu corpo, tem o seu pavio. Algumas velas deixam o pavio, outras velas não. Outra coisa interessante que vocês podem notar no gráfico aqui é o seguinte, ó. A partir do momento que você já sabe identificar as velas, a zona de pavio, você consegue perceber certos padrões. Quais são esses padrões? Vamos supor que esse gráfico, ó, ele veio descendo, descendo, aí ele bateu aqui, subiu. De repente ele bateu lá em cima, ó, e desceu. Vocês conseguem perceber que a partir de agora, a zona que ele bate e volta é quase sempre a mesma zona? Por exemplo aqui, ó, ele atingiu a máxima aqui, ó, a mínima quer dizer, e retraiu. Aí foi lá em cima, atingiu a máxima, voltou para a mesma zona, bateu, voltou de novo lá para cima. E aqui criou um canal, entendeu? Ó, o preço não consegue ultrapassar essa zona azul, como também não consegue ultrapassar essa zona vermelha. O que a gente criou aqui? A gente criou uma linha de suporte e resistência. O que seria a linha de suporte e resistência? A linha de suporte e resistência nada mais é do que essa linha que a gente traça que liga dois ou mais pontos. Então são zonas que o preço não consegue ultrapassar. Ele bate naquela zona e volta, entendeu? Tanto na linha de suporte quanto na linha de resistência. No caso da linha de suporte, o preço não consegue ir abaixo dessa linha. E no caso da resistência, o preço não consegue ultrapassar o valor dessa linha. A zona de suporte, ela suporta o preço, então o preço não consegue ficar mais baixo do que aquele preço ali. É claro que num determinado momento ele vai ficar mais baixo, aí rompe, né? Porque também não tem como o gráfico seguir sempre o mesmo padrão. O gráfico está com constante movimento, então o legal é você identificar o começo desse movimento, então você consegue perceber se o preço está respeitando ou não as linhas de suporte e resistência, entendeu? Bom, aqui está um exemplo da linha de suporte e resistência, ó. O preço veio, desceu, deixou bastante pavio aqui, tá vendo? E outra coisa que é legal vocês entenderem é que às vezes tem muita gente que traça a linha de suporte, a linha de resistência e acha que é só aquela linha, que tem que respeitar aquela linha, entendeu? Mas não é assim, as linhas na verdade são zonas. Por exemplo aqui, ó, nessa linha de suporte aqui, ó, o preço veio, tocou, ó, só que o preço ultrapassou a linha, tá vendo? Às vezes ultrapassa um pouco, só que o que importa é que no final ele fechou lá dentro. Então essa zona inteira aqui, ó, é uma zona de suporte. Não é só essa linha branca, entendeu? É até aqui assim é o suporte, ó. É bom vocês terem essa visão mais ampla, entendeu? Eu explico melhor nas aulas passadas. É melhor vocês dar uma olhada nos vídeos que eu já postei, que vocês vão entender melhor isso aí. Mas então, voltando ao assunto aqui, ó. A linha de suporte está aqui, o preço bate e volta. A linha de resistência, o preço bate lá em cima e desce. Então aqui a gente consegue ver que respeitou esse canal, ó. Quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O preço bateu 5 vezes lá e voltou. E aqui embaixo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui rompeu, ó, mas passou um pouquinho e já voltou de novo. Então aqui, ó, tá um desenho de um gráfico. Vamos supor que o preço veio subindo, subindo. Ele rompeu. Aqui, ó. Essa linha aqui era resistência, virou suporte. Isso é que é legal de vocês entenderem também. A mesma linha de resistência, ela pode virar uma linha de suporte. Aqui está um exemplo disso, ó. O preço foi lá, bateu na resistência, voltou, bateu no suporte. Foi lá, bateu na resistência, voltou, bateu no suporte. Foi lá, bateu de novo na resistência, bateu no suporte. Chegou o momento que o preço rompeu. Ele ultrapassou a resistência.
E o que aconteceu? Ele vai, atinge o máximo e quando ele volta, ele bate geralmente na resistência para continuar o seu caminho, entendeu? E esse movimento dele bater na resistência a gente chama de pullback. Para quem não sabe, eu vou explicar depois e vocês vão entender melhor isso aí. Mas geralmente é assim que funciona. Quando o preço rompe uma linha de suporte ou resistência, ele tende a buscar novamente essa linha que ele rompeu, entendeu? No caso, se ele rompeu uma resistência, vai virar suporte. E se ele romper um suporte, vai virar resistência. Ó, aqui está o exemplo que eu falei, ó, da linha que era resistência e virou suporte. O preço veio aqui, bateu, foi, voltou, aí rompeu. Quando ele volta naquela linha que era resistência e virou suporte. Ó. Aqui é outro exemplo das linhas de resistência e suporte. Vocês podem ver aqui, ó, essa linha era de resistência, né? Chegou um momento que o preço rompeu, aí a linha de resistência virou suporte agora, ó, nessa linha azul. Da mesma forma aconteceu com as próximas velas. Ó. Chegou o momento que ela rompeu a resistência e essa própria resistência virou suporte. Aqui a gente consegue notar um padrão também. Ó. Você consegue perceber que esse gráfico está subindo. Ele está tendo um movimento de alta. Ó. Então a gente consegue traçar mais duas linhas aqui, que vai nos auxiliar bastante. São as famosas LTA e LTB, que é a linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. O que são as linhas de tendência de alta e linha de tendência de baixa? É isso aqui, ó. Vocês conseguem perceber que nesse gráfico as velas vão subindo, aí ela bate neste pico, ela volta, bate aqui nessa mínima, ela continua a seguir o seu caminho, bate ali de novo e volta. Ou seja, o gráfico está tendo um movimento de alta. E nesse movimento de alta, ele está respeitando as mínimas e as máximas que está dentro das linhas de tendência de alta que a gente traçou, certo? Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar aqui nessa outra imagem aqui, ó. Bom, então o que é uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa? A linha de tendência de alta é a união de dois ou mais fundos. O que são os fundos? Ó, no gráfico vocês conseguem perceber que tem essas regiões que são os picos de baixa e as regiões que são os picos de alta, que foi aonde o preço atingiu o mínimo do preço e aonde foi a máxima do preço, certo? Então, nesse caso aqui, ó, isso é um fundo, ó, essa parte aqui é um fundo, ó, essa parte é um fundo, essa parte é um fundo. E o que é um topo? Um topo é a parte mais alta que o preço atingiu. Aqui é um topo, aqui é um topo, aqui, aqui, aqui. Assim como aqui também é um fundo, ó. Aqui é um fundo, aqui é um fundo. Toda essa parte aqui de mínima do preço é fundo e toda a parte de máxima do preço é topo. E a LTA, então, é a união de dois ou mais fundos, né? Aqui você consegue ver, ó, por exemplo, essa linha, ela bateu nesse fundo, nesse fundo, nesse fundo, nesse fundo. Então formou uma LTA, que é uma linha de tendência de alta. Já nessa parte aqui, ó, ela forma uma LTB, porque ela uniu dois ou mais topos. Ó, bateu aqui, 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 e aí traçou a linha pra gente. Beleza? Ó, aqui a gente consegue ver os topos e fundos, né? Ó. Temos 3 topos aqui, 4 fundos, e esses fundos são formados por sucessões de resistência e suporte. O preço vai lá, rompe o suporte, bate na resistência. Aí a resistência vira suporte, ele bate lá, rompe o outro suporte, vira resistência. Aí a resistência antiga vira suporte de novo e assim sucessivamente. Ó, aqui tem um exemplo da LTB e da LTA, que você pode ver que as velas atingem ali a linha, ó, bate, às vezes ultrapassa um pouquinho, ó, deixa pavio ali, mas ela sempre tende a retornar quando atinge aquela região máxima ali. Aqui você vê que ela sai um pouquinho, ó, mas volta e aí começa a respeitar de novo. E igualmente na LTA aqui, ó, o preço sobe, volta na mínima, sobe e volta. Às vezes ele não chega nem a tocar, mas aí ele testa lá de novo, ó, e não consegue romper e volta de novo. Lembrando que vai chegar um momento que ele rompe, entendeu? Não é sempre que segue, mas a gente consegue perceber esse padrão e dependendo do movimento da vela anterior, a gente consegue prever alguma e tomar alguma atitude, né? Tendo como base a análise dessas linhas de LTA e LTB. Bom, aquela hora eu cheguei de comentar do pullback. Para quem não sabe o que é o pullback, então eu vou tentar explicar de maneira rápida aqui. Bom, aqui é um gráfico, né? As velas estão subindo, tá criando uma LTA aqui, né? Uma linha de tendência de alta. Só que tem um momento aqui, ó, que
a LTA, ela para de respeitar a LTA e começa a respeitar como se fosse uma resistência aqui. Essa linha azul, ó, imagina ela como uma resistência, certo? O preço foi lá, bateu, voltou, depois bateu de novo, quis romper, mas não rompeu. Chegou o momento que ele rompeu. Quando ele rompe, a tendência do preço é corrigir, porque ele, ó, vocês conseguem perceber que o preço estava na mínima, aí ele foi, subiu, bateu na máxima. Mesmo batendo na máxima, ele ainda foi mais alto. Então ele já subiu muito mais do que deveria. Então o mercado não pode deixar o preço subir sem freio. Ele tem que ter um momento de parar, entendeu? E esse momento de parar geralmente é quando faz o pullback, que aí o preço volta a corrigir e ele tende a bater na região que ele rompeu, certo? A resistência então virou um novo suporte, ó. Esse é o movimento do pullback então. É quando ele vem buscar o preço que ele rompeu, certo? Aqui nesse caso é o pullback, ó. A hora que ele bateu aqui. Aí o que a gente faz? Geralmente muita gente entra quando ele bate aqui, ó, nessa região que virou um novo suporte. As pessoas entram comprando no caso dessa LTA aqui, né? Se fosse um LTB, as pessoas iam entrar vendendo. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, se a gente estivesse operando, quando o preço atingisse essa região aqui, que é o novo suporte, né? A gente iria entrar comprando, acreditando que o preço ia retornar a subir, entendeu? Esse é o pullback então. Ó, aqui está outro exemplo do pullback. O preço veio de uma LTA aqui, né? Veio subindo, subindo, chegou, atingiu a máxima. De repente rompeu. Aí o preço estava tendendo a cair agora. O que aconteceu? Quando o preço rompeu, a próxima vela ela veio aqui, ó, ela quis tocar na região que foi rompida. O que acontece então? Aí acontece o pullback. É onde a gente iria entrar vendendo nesse caso, acreditando que o preço ia continuar a cair, porque ele já atingiu a máxima, entendeu? Bom, essa imagem aqui é para explicar para vocês a retração, né? Retração nada mais é do que esse movimento que a vela faz de atingir as máximas e mínimas. Por exemplo aqui, essa vela ela está deixando um pavio muito grande aqui embaixo e um pavio muito grande aqui em cima. Esse movimento que a vela faz de descer e voltar e depois subir e voltar, a gente chama de retração. Vamos supor que essa vela aqui começou ela nos 3 primeiros segundos, ela foi lá embaixo. Só que aí de repente ela começou a retrair, ela volta, ela volta, ela volta. Aí ela sobe de novo, desce de novo e ela vai retraindo, entendeu? De repente ela explode lá embaixo e retrai. Então esse movimento que a vela faz de atingir as máximas e mínimas, a gente dá o nome de retração. Ó, aqui é um exemplo de um gráfico lateralizado. Esse é um exemplo de gráfico que está indeciso, né? Ele não sabe nem se sobe nem se desce. Então ele apresenta esse comportamento. A gente traça uma linha de suporte aqui, uma linha de resistência. Aí a gente consegue ver esse canal de lateralização. Isso aqui vocês vão ver muito no mercado também. Isso aqui é um exemplo para vocês verem do mercado lateralizado. Aqui é um canal de lateralização, ó. Consegue ver que o preço vai ali e volta, vai e volta. Então dá para fazer muitas entradas aqui quando a gente encontra esse padrão também. Bom, então é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática agora então. Eu vou abrir o aplicativo aqui para mostrar para vocês como que vai ser quando vocês abrirem o aplicativo de vocês aí, tá? Geralmente ele não vai abrir no gráfico de velas, ele abre no gráfico de linhas. E é bom que eu já aproveito e explico para vocês quais que são as configurações iniciais que vocês vão fazer aí no programa de vocês, para vocês conseguirem ter a visualização de velas também. Bom, então vamos lá para IQ. Bom, então é isso. Eu acho que quando vocês abrirem a IQ Option a primeira vez, é essa forma que vai aparecer aí para vocês, né? O gráfico vai estar em linhas, não vai estar em velas. Então eu já vou explicar logo de cara como vocês podem resolver isso. Vocês vão clicar aqui, ó, nesse botão aqui, tipo de gráfico. Vocês vão clicar em velas, certo? Aqui vocês vão deixar neste primeiro ajuste aqui, ó, e vocês podem selecionar a cor. Geralmente a cor que a gente deixa é verde para as velas que estão subindo e vermelho para as velas que estão descendo, certo? Então você pode adicionar a cor que você quiser, mas eu acho mais para ficar mais fácil o entendimento vocês colocarem verde e vermelho também, que é o padrão, né? Então vamos lá, a partir do momento que vocês fazem isso, ó, vocês conseguem já ver o gráfico em velas. Vocês lembram lá no passado que a gente explicou que a gente precisa escolher um tempo para operação? Então é isso, geralmente o tempo que a gente escolhe para operação é 1 minuto. Aqui está em 5 segundos, ó. Então o que você faz? Você vai clicar aqui e vai clicar em 1 minuto. Vocês podem ver que ali aparecem
vários tempos para você escolher. Cada tempo tem um tipo de gráfico. Por quê? Porque as velas diminuem ou aumentam, dependendo do tempo. Ó, aqui é o gráfico em 1 minuto. Agora eu vou colocar o mesmo gráfico em 5 minutos. Ó. Vocês conseguem ver que o movimento é o mesmo, mas as velas são menores. Então a gente faz análise geralmente em M15, que é o 15 minutos, em M5, que é o de 5 minutos, em M1, que é o gráfico de 1 minuto. Então quando vocês virem alguém falar M1, M5, M2, é em relação a esse time frame aqui, ao tempo do gráfico, certo? E tem outro tempo também que é o tempo de expiração da sua entrada, que é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora são 1h27. Eu posso fazer a entrada de 1 minuto, que é para 1h28. Posso fazer a entrada para 2 minutos, para 3 e assim sucessivamente. Cada par de moeda que você escolher vai ter um tempo de expiração que você tem que olhar na hora, né? Então vamos lá para vocês entenderem melhor. Ó, vamos supor que eu vou acreditar que essa vela aqui ela vai subir. Então tá lá, ó. Eu vou colocar 10 reais aqui, que é o valor da minha entrada. Tá vendo esse botão acima? O que ele quer dizer? Quando eu clicar aqui, a partir do momento que eu dei o clique, naquela posição que eu cliquei, vai identificar que eu estou fazendo uma ordem. Por exemplo, ó, a vela parou aqui embaixo. Eu dei uma ordem de 10 reais, que a partir de agora ela vai subir, certo? Ó, como eu entrei antes do tempo, a minha ordem tem 30 segundos para fechar ainda. Ou seja, eu abri a ordem aqui, ó, bem onde está esse verdinho. Caso a minha vela, nesse tempo que eu escolhi, termina acima dessa região, eu ganho os 8%. Caso termina abaixo, eu vou perder. Nesse momento, a vela está indo para baixo, certo? Ou seja, eu estou perdendo o que eu investi, que foi 10 reais. Só que a ordem ainda não acabou, porque aqui eu estou no horário de compra ainda. Ó. Agora que ela vai expirar, ó. Eu tenho mais 28 segundos, que é o tempo de expiração, para expirar essa ordem. Caso nesses 28 segundos a vela não suba, eu vou perder os 10 reais. Caso ela suba, eu vou ganhar os 8. Então vamos esperar para ver qual vai ser o resultado dessa entrada aí. Provavelmente eu vou perder, mas vamos ver, porque nunca se sabe. Às vezes a vela volta do nada. Ó, dessa vez eu perdi. Eu fiz a entrada acreditando que iria subir a vela e a vela fez foi descer. Eu vou tentar fazer outra entrada aqui para ver se ganha, para vocês verem, tá? Lembrando que não é tão simples assim. A gente nunca vai fazer entradas aleatórias igual eu tô fazendo, entendeu? Eu tô fazendo entradas aleatórias aqui porque eu tô na conta de teste. Então eu não vou ter perca nenhuma. Só de saldo fictício aqui da própria IK Option. Ó, aqui nesse botão mais você consegue escolher os outros ativos que tem para você operar no momento. Agora são 1h30. Nesse momento está dando para a gente operar EURUSD, EURGBP, AUDUSD, USD JPY, EURO-JPY e GBP USD. Lembrando que tem vários mercados, só que cada um abre um momento. Por exemplo, daqui meia hora vão abrir vários. Ó. Tem as binárias e tem as digital também. A diferença é que na digital você pode abrir e fechar a sua compra antes dela, ou sua venda, né? Antes dela finalizar. Diferente das binárias que você tem que esperar o tempo de expiração acabar. Não tem como você finalizar a ordem antes. Ó, vamos lá. Ó. Eu vou acreditar que o preço vai descer. Ó. Vixe, de vez em quando acontece isso mesmo. É o delay, tá vendo? É o famoso delay. Já vão se acostumando. Às vezes você dá uma entrada aqui em cima. Só que aí dá um lag na internet. Acontece um delay, né? E aí eles jogam você lá embaixo. Isso aí é por conta da lentidão da conexão mesmo. Muita gente reclama que dá esses delay do nada, entendeu? Faz parte, a gente tem que aprender a conviver com isso aí. Ó, nesse caso eu entrei acreditando que o preço iria cair. E realmente o preço caiu, ó. Eu ganhei os 8 reais. Eu investi 10, ganhei 80%, que deu 8. Certo? Bom, então basicamente é isso. Nesse vídeo eu queria explicar, fazer uma introdução básica, né, para as pessoas que não sabem nada. E acho que eu já consegui ajudar essas pessoas que não têm noção nenhuma. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar para mim lá no grupo do Telegram. Estou à disposição. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!